A dependência química é mais comum do que podemos imaginar em nossa sociedade, mas muitas vezes ela pode ser percebida ou até mesmo não ter a sua gravidade considerada. Pensa bem, o fato é que enquanto algumas drogas são vistas com maus olhos e também tem um consumo proibido pelas leis brasileiras, outras são usadas livremente. Isso não significa que elas não sejam igualmente graves, sabe, pessoal? Nem que não causem sérios danos à saúde, como que é o caso do álcool e do cigarro. Elas podem levar à morte, de forma direta ou indireta, tem que entender isso. Pode derrubar os mitos que rolam aí o assunto. Então a gente criou esse texto para a gente esclarecer o que é a dependência química, tá? Quando ela deve ser observada como uma problemática. Além de abordar de formas de diagnóstico e tratamento, tem que acompanhar o que é a dependência química. Em poucas palavras, podemos conceituar como dependência que é uma pessoa que desenvolve uma substância, que consome uma substância psicoativa que consegue alterar seu comportamento, tá? Apesar de nossa sociedade o termo ser muito comumente relacionado a drogas como cocaína, crack, maconha, a dependência química também está relacionada com o consumo de bebidas alcoólicas, tá? Cigarro, medicamento, inclusive os calmantes. Sabe aquela senhorinha que vai lá? Isso mesmo, isso pode alterar e impulsionar muitos novos comportamentos e reações, tanto no estado psíquico quanto no físico, de pessoa para pessoa. A dependência química como um problema, a dependência pode ser observada como um problema porque o indivíduo começa a se tornar incapaz de resistir à vontade de utilizar a substância. Tá, e o que pode acontecer com a cervejinha do final de semana? Um comprimido para insônia, sabe? Aquela insônia crônica ou não, uma droga ilícita usada de forma recreativa. Por isso que é importante observar que isso, em diversos níveis de independência, nem sempre é preciso que o usuário tenha um comportamento totalmente alterado com a substância. Isso tem que se ligar, ou que ela seja talvez capaz de cometer transgressões para consumir a droga. Uma maneira eficaz de perceber essa dependência está se tornando um problema é diferenciar o que é uso, abuso e dependência. Sempre lembrando que são processos que vão evoluindo de forma progressiva. Por exemplo, o uso é quando a pessoa utiliza a droga de forma rotineira ou não, experimentando, mas que ainda não o prejudica tanto no seu controle da situação. Ou seja, ela pode parar quando quiser, isso aí. Abuso, quando o uso frequente, aí é possível que muitas consequências sociais relacionadas ao uso dessa substância, com alteração assim de comportamento, sabe? Tem os riscos que dá na saúde, já começa a aumentar. A dependência é quando a pessoa não tem mais controle, não consegue parar de usar a droga. E esse uso se torna uma compulsão. E aí vem os problemas de saúde, de convivência, e se agravam nesse momento. Como que a dependência química é diagnosticada? Já pensou? Quando aparece a dependência química e ela começa a ter alterações no comportamento, no convívio social, e vai prejudicando, e até mesmo aquele surgimento, e agravando aqueles problemas de saúde. E às vezes pode acontecer o seguinte, pode ter aneurisma cerebral. Outro que deve ser observado é a quantidade de substância que o dependente precisa. À medida que esse grau de dependência vai aumentando, o organismo vai desenvolvendo uma tolerância. Então o que acontece? Esses efeitos, ou seja, a pessoa sempre vai precisando de mais quantidade, cada vez maiores, do elemento, né, da substância, para vivenciar as mesmas sensações positivas. Sei lá, eu digo positivo. A abstinência fisiológica é outro indicativo da dependência química. A dependência do organismo de cada pessoa
também tem que entender que vai de níveis, né? Para perceber esses sintomas que surgem com o cessar do uso, que vão desde a ansiedade, a depressão, nervosismo, a fadiga, até mesmo náusea, vômito, sudorese, dores no corpo, alucinações, convulsões. Tá aí, ó. Qual é a melhor maneira de tratar um dependente químico? É interessante destacar que a dependência química não se trata de uma vontade de consumir determinada substância, mas sim de uma incapacidade de consumi-la, entenderam? Viu só como é diferente? É por isso que ela deve ser vista pelos familiares, amigos, profissionais, não como uma fraqueza do indivíduo. Você liga aí, mas como uma doença, é uma doença. Por isso o primeiro passo no tratamento de um dependente químico, independente da droga que ele está usando agora, é entender que é muito difícil tratar o vício. E que muitas vezes é uma batalha que vai ser travada pela vida inteira. Afirmar que o indivíduo pode se livrar do vício sozinho também é um mito recorrente. Apesar de não ser impossível, é mesmo um enorme desafio, já que não se trata apenas de força de vontade, pensa bem, mas sim de efeitos químicos produzidos no organismo. É muito grave isso aí. E na verdade muitas pessoas, ao pensarem que pode vencer sozinho essa batalha, acabam piorando ainda mais seu quadro. Por esse motivo, contar com ajuda profissional especializada é a melhor e mais segura opção. Uma equipe confiável, assim, uma equipe multidisciplinar, capacitada para trabalhar junto com o dependente, pode solucionar questões físicas, psíquicas e emocionais. Qual é o papel dos familiares e de uma rede de apoio para o sucesso do tratamento? Muitas famílias, infelizmente, ficaram no problema da dependência química com desdém, sabe? Não percebendo a gravidade quando já é tarde demais. E o que acontece? As famílias começam a brigar, isso não é legal. Acho que a pessoa é fraca, né? Porque não consegue abandonar o vício, mas isso a gente pode perceber até que quando a pessoa chega no nível de dependência química, ela não tem mais controle da situação e nem escolhe consumir ou não a substância. Nesse momento, o apoio, a empatia de pessoas, as pessoas mais próximas, é fundamental. Assim como a busca por ajuda profissional é válido. Lembrar que em muitos casos o dependente pode negar a condição e até mesmo recusar qualquer tipo de tratamento. Muitas vezes os profissionais capacitados vão saber como agir e ajudar nesse momento, sabe? As pessoas, os familiares que não sabem como conduzir, sabe? E o profissional vai conseguir conduzir da melhor maneira, sabe? Fazer com que a família consiga enfrentar esse problema da dependência química. Procure uma equipe confiável, pode ajudar. Um médico, um psicanalista, um psicólogo, por exemplo, né? Tem outros lugares, tem grupo de apoio, né? Grupos anônimos, nesses primeiros passos, é a melhor maneira que pode agir, né? E eu aqui, eu sou Alcides, né? Eu sou psicanalista, então quer dizer que tu pode contar comigo, sabe? As minhas sessões de análise são de 50 minutos, e eu tenho um preço muito bacana. Tu vai ver aí no WhatsApp, tu pode entrar em contato comigo. Eu estou nas redes sociais aqui no YouTube, eu estou no Facebook e no Instagram, tá? Tudo projetovida.cj. Eu sou especialista em dependência química. Claro que eu trato outras comorbidades também, mas a dependência química, eu sou especialista em dependência química, ok? Vem conosco e tamo junto. Um dia quando eu acordei, em frente ao espelho